Sejam bem-vindos ao novo episódio do podcast E aí, um podcast da Agência Saliva que vai falar sobre criação, tecnologia e negócios. Eu sou o Jota, um dos cofundadores da Eleven Corp, e ao meu lado está Bárbara, a nossa head de novos negócios. Sim, gente, prazer, muito legal estar aqui esse dia, estou estreando aqui no podcast. Sou head de novos negócios aqui na Saliva e tenho uma trajetória bem maluca, a gente vai conversar daí hoje. Bom, hoje eu vou ser sincero que bateu um nervosismo, porque, é sério, Nick, porque eu tenho um carinho muito grande pela convidada. A gente se conheceu em tempos corporativos, né? Hoje, felizmente, eu sou grato por aquele tempo, mas assim, felizmente a gente tá em outro lugar, né? Fofo, ele foi fofo. Foi meu único emprego CLT. Ah, é verdade? Foi minha única experiência nesse planeta. Mas felizmente eu conheci pessoas muito boas, você, a Karine, a Leila, o Rick, né, vários amigos, a Musha, da Badio. Olha só. Mas, enfim, fiquei nervoso, sim. E para começar, vou deixar você falar mais sobre você. Conta um pouquinho da sua história, um pouquinho da história da Holistics e tenta se ater a um período, assim, o podcast não pode durar mais de 5 horas. Tá. Tá. Vai ser difícil, né? Porque se o nosso café durar 5 horas, imagina esse podcast. Exato. Vamos lá. Bom, eu sou a Nicole. Eu sou fundadora da Holistics, que é uma marca de saúde e bem-estar, e também estrategista de marca de negócios. Eu fui CLT por um pouco mais de tempo que você. Foram 10 anos aí de empresão, de firma mesmo. Então, eu comecei minha carreira em farmacêutica. Sempre trabalhei com saúde e bem-estar de alguma forma, mesmo quando não existia essa coisa do wellness. E isso faz 15, 16, 17 anos, sei lá, muito tempo. E trabalhei em farmacêutica, fui trainee na Nestlé, fiquei bastante tempo lá, que foi onde a gente se conheceu. E depois eu fui trabalhar na Mãe Terra. E aí, num momento em que tava querendo outros ares, inclusive de sistema, assim, do tipo experimentar outros tamanhos de empresa e outras formas de trabalhar. Nesse momento, a Mãe Terra, pra quem não sabe, a Mãe Terra foi, não sei se ainda é, mas a maior empresa de orgânicos e naturais do Brasil. Ah, orgânico? Orgânicos e naturais, sim. E foi uma empresa que quebrou muitos paradigmas no mercado e fez um trabalho excelente de marca com muito pouco dinheiro. Posso falar um pouco mais sobre isso, porque esse pra mim foi o ponto que mais me chamou a atenção nesse momento de transição, né? Uma pessoa que estava acostumada a trabalhar com marcas milionárias, só sabia fazer coisas muito grandes, de repente estava num ambiente muito mais mão na massa, e era basicamente isso que eu estava procurando dentro de um universo que eu já tinha muito interesse. Legal. Mas não. A Mãe Terra foi adquirida pela Unilever, que também é uma grande. E nesse momento, de um ponto de vista de carreira, já não fazia muito sentido pra mim. Então, de lá, eu fui morar fora, questões pessoais, muitas coisas aconteceram e decidi efetivamente empreender. Então, eu já conhecia bastante o mercado de saudabilidade, tinha trabalhado com ele há muito tempo e percebia que tinha uma lacuna aí de oportunidade dentro do que a gente chamava de saúde e bem-estar, né? As marcas e as empresas que se posicionavam como marcas de saúde e bem-estar eram, na verdade, corporações ou no mundo dos remédios, que aí vamos combinar que é mais doença do que efetivamente prevenção, ou dos alimentos. E a gente vê muito isso, eu trabalhei muitos anos com isso, mas de um ponto de vista de negócio, eu vou ser muito sincera que eu não queria entrar nessa, porque as margens são muito espremidas e eu não conseguia efetivamente ver uma grande inovação, ou produtos que eu pudesse, né, ter um grande impacto, ou fazer uma coisa muito diferente do que já estava sendo feito. O que a gente percebia, quando a gente olhava para o mercado de startups nesse momento, era que as startups de alimentos, elas estavam crescendo muito mais pelo fator conveniência do que inovação em saudabilidade. Isso, gente, sei lá, 10 anos atrás. Então, esse foi o meu diagnóstico. Ao mesmo tempo que, morando fora do Brasil, eu vi muitas categorias e muitos produtos que não eram explorados no Brasil. E sentia que existia um movimento de wellness, tal, do bem-estar fora do Brasil, que ainda não tinha chegado no país. Né? Então, eu morava em Madrid, essa época é um lugar que tem uma influência árabe e de naturais, assim, de especiarias, de plantas, enfim, muito forte. Eu estudei a Ayurveda lá, inclusive, que é um sistema médico indiano muito interessante. E aí, comecei a olhar para fitoterápicos, comecei a olhar para acessórios esquisitos, como raspador de língua, que foi o nosso primeiro produto. Eu até ganhei um aqui. E para muita coisa, todo mundo raspar a língua agora, mostrar Configura pra câmera. acessório, será?
Não tem categoria, né? Inventamos. Saúde bucal. Eu primeiro queria chamado saber que for. também qual a categoria da empresa Holistics, né? Porque... É uma ótima é uma empresa de 8 anos que eu não sei responder. Tudo bem, tá tudo certo. Ó, hoje, no portfólio da Holistics, hoje não. Até o começo do ano, quando a gente tinha o nosso portfólio um pouco mais completo, a gente classificou assim: acessórios, saúde sexual e suplementos. Então, a gente trabalhou basicamente com essas 3 vertentes e estamos nessa aí há 8 anos. E é isso. E, né, em paralelo, acho que a gente já conversou muito sobre isso, acho que de uma forma muito mais sutil e talvez mais fora da câmera. Eu trabalhei como estrategista de marca e de negócios ao longo dos últimos 3 anos, mais ou menos. É uma história, eu posso super assim abrir a cozinha aqui, porque é uma história que começou meio que por necessidade, no momento mais difícil de Holistics, que eu não ganhava salário. Eu falei, bom, beleza, preciso colocar dinheiro no bolso, como é que eu faço? Nunca trabalhei de outro jeito, nunca fiz freela, nunca fiz outra coisa que não fosse trabalhar no mundo corporativo ou ser dona de uma empresa, que é um faz tudo, sabia fazer muita coisa, mas é muito diferente de ter clientes, assim, de tipo, sei lá, uma outra, foi um mundo muito novo pra mim, mas que, ainda bem, deu muito certo naquele começo e no final eu nunca parei. Sempre foi algo que funcionou e hoje é a minha atividade principal. Sabe que eu penso nessa trajetória, te conhecendo um pouquinho, assim, que eu vejo muitos perfis de empreendedores, né? Tem o perfil startupeiro, cara, Vale do Silício, né, que chega já com o PPT bonito e pega investidor, eu já... Eu faço PPT bonito. Não, eu sei, a gente aprendeu a fazer isso na Nestlé, né? Porque já tava prevendo mas... Exato. Não, eu gosto de fazer. É que depois eu passei pro Keynote, né? Agência e tal. Brincadeira. Eu gosto de página em branco. E daí eu vejo... sei lá, eu me considero empreendedor, mas não me considero, tipo, esse tipo de empreendedor, assim. Tipo, eu fui muito trabalhando, entendendo as brechas e oportunidades, né? E fui moldando. E eu acredito muito no tijolinho, em cima de tijolinho, assim. Nunca tive um planejamento, assim. Tinha uma visão, né? De onde queria ir. Mas foi... É que eu não gosto muito dessa palavra, mas foi orgânico, assim, né? E assim, eu não sei se isso é bom, porque quando você sabe que você quer ser aquela coisa, né? Tá na estrada, pega a faixa da esquerda pra ir rápido, ou na direita, será que vai saindo, né? Eu comecei a asa... eu acho que o Bona sabe disso. Eu posso falar 10 anos depois pra eles que eu fiquei procurando emprego ainda, né? Durante um tempo. Tentei participar de trainee e tal. E você, do mesmo jeito... né, do meu outro amigo que participou hoje do podcast de manhã, da Green Table, Pedro. Cara, vocês são empreendedores com muito propósito. E eu não sei se eu tenho esse propósito no que eu faço, mas eu não acho que isso desmerece o meu, né, empreender. E daí eu vejo você, né, com Holistics, assim, eu acho que daí pode ser um bom gancho pra você explicar o que é Holistics, porque vai explicar muito também sobre o que você acredita, assim, né? Então, a Holistics é uma comunidade? Vende raspador de língua? Vende cursos? Sim, para tudo isso. Bom, eu entendo o que você está dizendo e eu também acho que, pelo menos na minha história, eu consigo reconhecer momentos em que eu já tive objetivos e visões completamente diferentes. E pra mim o grande ponto, e aí eu não acho que tem melhor, sei lá, errado, certo, eu acho que tem uma coisa que é muito real, que as nossas certezas, elas normalmente, na minha percepção e na minha experiência, levam a gente mais pra um lugar que não faz tanto sentido do que pra um lugar que faz sentido. Todas as certezas que eu tinha sobre onde eu estaria hoje, assim, absolutamente nenhuma se concretizou. E olha que eu ralei pra fazer elas acontecerem. Maturidade, né? Um pouco de suadeira e muito tombo, assim. Eu tenho muitas cicatrizes, posso falar sobre algumas delas, mas eu acho que eu invejo um pouco o não planejamento de algumas pessoas, porque no final, o excesso de planejamento, no meu caso, me fez muito mais mal do que bem. Então, podemos falar sobre isso, assim, porque eu acho que o startupeiro ou a startupeira tradicionais é o vai ou racha. E se aquilo ali não der certo, é beijo, tchau. Então, você entrar no mundo do empreendedorismo com esse nível de pressão aqui no cangote... Que é investidor, etc. Que é investidor, que é captação, que é a expectativa realmente que se coloca ao redor. E não é, vamos dar um passinho, vamos ver o que vai dar. É, vamos dar um passão, vamos colocar tudo na mesa e... Tem que explodir em tanto tempo. E tem que explodir, e tem que sustentar. E tem que continuar dando ciclos de explosão. Então, falando um pouco sobre Holistics, né? Então, essa no final foi a nossa trajetória. No começo, não. Assim, no começo, na verdade, toda essa história começou... Eu tava na Mãe Terra ainda. Acho que eu não tava na Unilever. Acho que eu tava só na Mãe Terra. E como eu era muito conectada com o assunto, você falou de propósito, eu acho que talvez tenha mais a ver com isso, assim. Eu gosto desse tema.
eu gosto do tema, eu gosto de alimentação, eu gosto de... Queria fazer nutrição na Nestlé, eu falei, acho que eu vou largar tudo, eu vou fazer nutrição. E aí eu entendi que, Isso era uma executiva, assim, como trainee, né? Todo mundo devia te olhar e falar, não, eu vou pegar essa Nicole aqui pra ser... Eu era muito cria de trainee, gente. Cria. Eu era assim... O perfil certinho. Bem perfilzinho, tipo assim, né? Tudo certo. Eu puxei teu vídeo, né? Você viu, né? Show, não... De 2010. Não é, o link não tá aqui embaixo. Não procure no YouTube Nicole Vendramini. Corta, põe o vídeo. Ai, gente, socorro. Tá, eu era muito esse perfil. O que eu sentia falta, a gente falou sobre isso, né? O que eu sentia muita falta nesse momento era meio que me provar colocando a mão na massa. Eu acho que esse era um ponto, era um misto de eu me interesso muito por esse assunto e eu não consigo dar vazão aos meus interesses aqui dentro. Quando você trabalha numa grande, tipo, você lança um produto a cada 2 anos. E assim, se der certo, se você rodar 20 milhões de pesquisas, e se o mundo inteiro achar muito legal, e se você conseguir margem, e se o diretor aprovar, e todos os PPTs do mundo, né, pra acontecer. E eu tinha muita vontade de pôr coisa na rua, sabe? De fazer a coisa acontecer mesmo. E aí, de um ponto de vista de comunicação e de marca mesmo, de construção de marca, gente, comunidade. O que é? Sei lá. Que é página no Facebook, o que era aquilo, né, naquela época. Eu sentia muita falta de fazer, de falar com as pessoas, de tacar numa sala e perguntar o que elas achavam, de uma forma muito menos estruturada. Então, acho que foi um misto de um interesse muito bruto por uma coisa específica. Eu acho que eu tenho essa característica de profundidade, às vezes é uma coisa assim, que tipo, sai um raspador de língua, mas com o querer eu mesma colocar a mão na massa, que é uma coisa que quando você trabalha numa grande, eu brinco que eu saí, assim, gente, sem preconceito, mas o que eu vivi na minha experiência, aprendi muito, foi tudo muito maravilhoso, porém, grande parte do meu dia era fazendo apresentação, relatório, mandando e-mail e reunião. Eu não sentia que eu tava trabalhando e exercitando a minha criatividade, não no sentido, sei lá, o clichêzão da criatividade, mas de criar mesmo. Tipo, não ficava pronto, né? As coisas levam... E era muito... E eu brincava que quanto mais eu crescia na minha carreira, quanto mais promovida eu era, menos acesso a isso eu tinha. Porque maior a minha marca, maior o meu budget, mais gente eu podia contratar pra fazer as coisas que... Acho que eu queria fazer. Acho que eu queria escrever esse manifesto. Acho que eu queria pensar como essa marca vai funcionar. Então, isso começou a me... E até eu entender... Acho que eu só entendo isso hoje. Eu acho que na época era só um grande incômodo. Mas que eu tava falando tudo isso... Posso só fazer um comentário? Por favor. Sobre colocar projetos na rua? Esse projeto aqui é um projeto da Bárbara. Já foi um PPT. A fundadora do departamento. Idealizadora do projeto. E ela trouxe, a gente falou, nossa, mas quem é a gente pra fazer um podcast, né? O que a gente vai falar pras pessoas, né? Tipo, aquela síndrome. E daí passaram-se 6 meses, a ideia foi maturando e a gente colocou de pé. E tudo começou aí com... E foi muito legal, que eu senti, né? Que eu acho que foi um projeto que você colocou, não na rua, aqui dentro de casa, né? Sim. E aí, se por aqui também não ser enorme, uma grande corporação, às vezes você propõe isso numa empresa enorme, ia levar 5 anos, às vezes ficasse engavetado. Mas é engraçado que... E tem um porquê, tá? Eu acho que de forma alguma estamos colocando... Assim, eu aprendi muito e eu vejo o porquê dessas coisas. Tem um porquê as coisas nas grandes não saem desse jeito. Sim. Faz todo sentido. E até porque o impacto que elas representam é muito maior também, né? Tanto porque dá certo, porque não dá também, né? Exato. E não tem espaço, e não é pra ter. É outro jogo, é só outro jogo. E eu acho que é muito sobre a gente saber que jogo a gente quer jogar nesse momento da nossa carreira. Sim. Naquele momento da minha carreira foi muito maravilhoso. Nesse momento já não tenho mais interesse. Talvez isso mude. Recentemente eu achei que poderia mudar, por exemplo. Descobri que não, que eu gosto da relação. Mas... enfim, isso tem a ver com isso. Mas a gente tava falando sobre essa coisa do colocar, sei lá, a gente chama de propósito, nem sei se é propósito mais a palavra. É que ficou um pouco clichê, né, a palavra Bateu propósito. Eu acho que a gente não sabe mais o que é propósito, né? É. Eu falo que é tipo essas palavras, sei lá, sustentabilidade, acho que ninguém mais sabe muito o que é. Mas é verdade que o que eu acho é que eu sou movida a interesses. Tipo, eu obceco numa coisa, eu acho isso muito legal e eu tento fazer isso ser legal pros outros também. E aí eu acho que o que eu mais gosto de fazer é tentar mastigar essa informação, sei lá, o Holísticos é uma empresa de bem-estar, saúde, eu vou falar dela, mas que talvez o nosso principal papel, a coisa mais legal que a gente tenha feito, tenha sido traduzir o tecniquez da saúde, seja a saúde, né, a ciência moderna, seja a ciência ancestral, de um jeito que é tipo, gente, é isso aí, raspa a língua, faz bem por causa disso. E não, eu não sei, eu acho que a gente tomou bastante cuidado desde o começo, eu acho que isso é uma coisa muito minha, pessoal, de
não enfiar mais uma coisa na vida das pessoas, né? O próprio raspador, ele tem uma coisa que mais do que a funcionalidade dele, ele é quase que simbólico. A gente percebeu que as pessoas usam o raspador de língua, que é um produto, já vou falar dele, fazer meu merchan, mas é um produto que você usa de manhã, a primeira coisa que você faz antes de tomar água. Porque as toxinas... Porque durante a noite, o nosso corpo faz um processo de detox natural. Não precisa ficar tomando. Naturalmente, nosso corpo muito inteligente faz um processo de detox. Quando a gente acorda, parte do que ele excretou tá aqui na nossa língua, numa camadinha, que se você fizer assim na sua língua, agora você não raspou a língua, você vai ver que tá branca, tá meio nojentinha, enfim. Quando você acorda e passa, você tira essa coisica, que chama saburra, e tem ali muito do que o seu corpo quer que ele libere, né? Que o seu corpo quer que você libere dele. Então, já vou responder, só escovar não funciona. Realmente, o raspador tira tudo que precisa tirar. Dito isso, o ponto é, o raspador não é só sobre tirar a gosminha da língua. O que a gente percebeu, e era o grande objetivo, até porque a gente nasceu da comunidade de conteúdo e depois lançou um produto, tipo, 1 ano depois a gente lançou um produto, é que o raspador é um símbolo de... Eu acordei e a primeira coisa que eu vou fazer por mim é algo saudável. É quase que um lembrete. Além de ter, de alguma forma, se tornado o ícone da marca, porque a gente fala muito sobre hábitos que têm esse papel que a gente chama de angular, né? De dar um... E até hoje é o principal produto, né? Sim. Difícil explicar, né? Difícil explicar. E você sabe que eu aprendi tudo isso que você acabou de falar com a Holistics. E é uma aula que eu fico dando, assim, para as pessoas. Falando, não, porque o raspador é importante. Quando Sim, você a gente tem seguidores, catalisadores dessa informação. E isso, da primeira coisa que você faz no dia ser algo positivo, cara, é muito importante. Depois você vai indo, falar, tá bom, já raspei a língua, já escovei o dente, agora vou tomar meio litro de água. Que tal? Já que tô aqui. Já que comecei bem, faz todo sentido mesmo. Às vezes a gente começa meio torto, né? Começa já fazendo as coisas, trabalhando no celular na cama. Sim, total. Cara, a vida é muito doida, né? Porque, enfim, as coisas se alinham, né? Do se cuidar ou do não se cuidar, né? Você pode passar um dia de ressaca, a primeira coisa que você vai querer fazer é comer gordura, sei lá. Sim. Né? E você não vai fazer exercício, você não vai meditar. Né? O oposto é verdade também, né? Enfim, é muito louco como as coisas se casam, né? Sim. É isso, gente. O nosso corpo é muito mágico. E eu acho que a gente tem uma mania também de intervir em tanta coisa. Eu acho também outra preocupação que eu acho que até às vezes eu penso, vendo agora o boom do wellness, a quantidade de marcas aparecendo e falando algumas maravilhosas, outras muito asneira, né? Eu penso, nossa, será que a gente não deveria ter sido mais agressiva e ter trazido mais produtos que as pessoas queriam? Eu acho que não. Acho que não. Eu agora não sei vocês. Tô de saco cheio desse mundo do bem-estar nesse momento, sabe? Então, eu acho que, pelo menos, a gente tentou trazer coisas... Tem esbarrado muito nisso da performance. Eu tô nesse lindo cargo de CEO aqui, nessa pequena corporação. E já me sinto necessidade de me inscrever num triatlon lá no Ironman. Né? Sim, tô brincando, Meia maratona você já faz. Meia maratona já fiz. Rola o Gym Rats aqui da firma, que é uma competição saudável. E a galera tá saudável mesmo, tá curtindo esse... Inclusive, né, quando a gente contou que ia falar com você da Holistics, caralho, que animal, não sei o quê. Que massa. Porque eu acho que, além de propósito e produtos, que vocês fazem muito bem também é conteúdo, né? E daí eu não sei se eu tô me adiantando aqui nessa parte, mas queria saber, assim, porque... né, por quanto tempo vocês venderam só o raspador? Tipo, foi bastante tempo até, né? Até vocês, não sei qual foi o segundo produto, se foi o Golden Milk ou foi o... O primeiro produto foi o raspador. Não, os vibradores eram bem depois. A gente lançou um raspador, tipo assim, em agosto. E foi um momento, a gente não tinha R$1, assim, eu e minha sócia, a gente pegou tudo que a gente tinha, colocou, fez, assim, a parte jurídica, a gente, né, queria captar dinheiro, então tinha que fazer tudo meio que mais organizadinho, não era só aí. E chegou uma hora que a gente, com o nosso brilhante pitch, precisava provar, a gente já tinha uma comunidade relativamente, né, ativa ali, era Instagram e blog nessa época. Bons tempos. Eu não era exatamente? 2018, 19, comecinho de 19. E pré-pandemia. E detalhe, né, a gente morava fora do Brasil, né, minha sócia é brasileira, mas a gente morava em Madrid, as duas. Ela morava também lá? Morava também lá. A gente se conheceu lá, não éramos amigas, a gente percebeu que a gente tava um clima empreendedor muito parecido. Ela tinha um olhar para saudabilidade muito mais... Ela tinha acabado de sair de um MBA de negócios, ela veio do mercado financeiro, então com uma outra cabeça, mais, inclusive,
com mais ambição financeira em relação ao projeto. Eu acho que eu tava um pouco mais tateando ainda como ia ser. Eu acho que um pouco mais economia real, no sentido, bom, era o que eu sabia fazer. Tipo, só tinha trabalhado em empresas que eu nunca tinha trabalhado em uma startup, eu nem sabia exatamente como funcionava. Assim, captar dinheiro, tipo assim, o que é isso? E ela trouxe isso, né? Ela trouxe essa carga num momento muito propício pra isso, né? Existia capital disponível, existia como fazer. Enfim, a gente lançou o raspador e decidiu lançar o raspador porque um belo dia, eu nunca vou esquecer, acho que, sei lá, julho, agosto, eu já tinha essa ideia, era um produto, eu já tava estudando Ayurveda, eu tinha as minhas piras, tava em outro, né, tava vivendo também as minhas, Tava no paralelo. adquirindo inspiração. Né? Mas porque sim, eu gosto, até hoje eu estudo coisas, sei lá, aleatórias, e eu já sabia que o raspador era uma coisa. Mas eu nunca pensei que fosse um primeiro produto, não achava que era um produto óbvio. E a conclusão que a gente chegou um dia foi que a gente, fazendo nosso pitch, e investidores, né, ouvindo nosso pitch, isso lá na Espanha ainda, para alguns investidores a gente falava para cá, era que, tá, vocês têm uma comunidade, como é que eu sei que essa comunidade tem um valor? E aí, valor monetário, né? Tipo, como é que eu sei que essas pessoas vão comprar alguma coisa de vocês? E aí veio a história do raspador como... Gente, se a gente conseguir fazer essas pessoas que a gente sabe que estão acompanhando o nosso processo, que acham que tudo que a gente faz é muito legal, e aí era realmente um clima de... Eu entrevistava pessoas que tinham rotinas muito legais e faziam conteúdo baseado nisso. O almoço que você falou que você fazia com as pessoas, era esse? O quê? Os almoços que você fazia com as pessoas, não era? Você não... Eu entrevistava as pessoas. Entrevistava, filmava, enfim, e fazia conteúdo com base. Fazia conteúdo com base nas rotinas delas, que era o nosso tagline na época. Era mulheres reais, rotinas possíveis. Então era muito sobre isso. Mas enfim, tinha lá um Instagram que fazia R$0. A gente não sabia como monetizar aquilo. Era espaço, era mídia, não sabia fazer isso. E aí o raspador veio como se a gente conseguir mostrar que essa comunidade compra raspador de língua, se a gente conseguir convencer as pessoas a comprarem raspador de língua, na boa, eu acho que a gente consegue convencer esses investidores que a gente sabe criar hábito no Brasil. E era essa a nossa tese. Que acho que eu, como uma marqueteira de bens de consumo, tinha muito esse desejo do tipo, como é que eu uso esse marketing que eu aprendi pra fazer as pessoas fazerem coisas que eu gostaria que elas fizessem realmente. E não, sei lá, tomar coca. Tá tudo bem, mas né, eu queria que as pessoas fizessem coisas mais saudáveis. Então essa era um pouco a minha pira também, pessoal. E aí a gente falou, bom, beleza, vamos testar esse raspador, importa meia dúzia de raspador, sei lá da onde. Fizemos isso e a gente usou isso como métrica para um primeiro piloto. Pra provar que tinha demanda pelas coisas que a gente falava e pelas coisas que a gente oferecia. E a gente também precisava testar. Do tipo, será que essa minha lógica de conteúdo, de criação de hábito, ela é suficientemente forte para monetizar isso como negócio? E a conclusão que a gente tirou naquele momento é que sim. Né? Então, um raspador muito esquisito. Gente, a gente mandava pras influenciadoras e não tinha dinheiro, né? Não era tipo, nossa, toma aí R$10 mil pra fazer um post. Era tipo assim, que é isso? E ainda era só complexo, amigos, né? De tipo, fazer um vídeo raspando a língua. E essa tipo, gosminha, de manhã, né? Tipo, a primeira coisa que eu vou acordar, a influenciadora tá com... Corta, 2 anos depois, eu fui num podcast de um homem muito conhecido. E ele disse, tá gravado, pode procurar, não vou falar quem é. Eu vi esse podcast. Que ele deixa na mesa dele, porque ele acha o raspador muito bonito. Acho que deve ter durado, sei lá, uns 2 dias quando ele recebeu. Mas que é um item. Mas deixar na mesa e bonito. depois colocar na boca, assim, né? Ou ele não acho que ele deixar um de decoração. Eu raspo a língua. Ele tem 2, então. Espero que sim, que não seja da mesa. Tô brincando. Mas aí foi isso. Então, o raspador foi o nosso primeiro produto, tipo, lá pra agosto. Mas assim, gente, um saquinho de pano. Tipo assim, e a gente vendia pro Brasil. Os meus pais faziam entrega, ou uma outra pessoa que tava aqui, que era, enfim, sei lá, daquele jeito. E a gente conseguiu, e aí acho que uns 4 meses depois a gente lançou a escova seca. Que também é um acessório, é um produto que também estimula o sistema linfático, é bem interessante, também dura a vida toda. Então a gente tinha esse probleminha de recorrência, porque a gente só lançava produtos que duravam a vida toda. O problema aí no capitalismo. Problemaço. Poderia durar 2 meses. Né? Mas respondia ao propósito, né? E eu acho que esse é um ponto, assim, que de um ponto de vista de negócio... Vamos falar de propósito. É uma linha tênue. É muito difícil. Acho que às vezes a gente mesmo no negócio se confunde, sabe? Então, esse foi um tema. Mas a gente foi resolvendo a questão da recorrência ao longo do tempo de outras formas. Então, a gente lançou suplementos. Saúde sexual, a gente tem um suplemento, que é a maca peruana. E tem os vibradores, que também eram uma compra só. Mas tinham versões. Que suplementos que foram? A gente tem a maca... O primeiro suplemento que a gente lançou era mais um superalimento. Que era o Golden? Que é o Golden Mix. Que foi o nosso terceiro produto.
Depois a gente lançou a maca peruana, que é uma raiz andina muito poderosa, 100% natural, bem purinha, que dá pra tomar, que é gostosa. Então tem muitas macas ruins por aí. Eu de vejo gosto eu vejo também em mesmo. cápsula, né? Eu não sei. Em cápsula, o sabor. Mas Eu nunca eu provei acho, também, assim, acho gostosa real. É bem boa. Tem um gostinho de caramelinho, assim, bom. Proteína. A gente tem uma proteína vegetal. Leite de coco, a gente teve por um tempo. Leite de coco em pó, que era muito bom. Na verdade, o leite de coco, ele nem é um suplemento, mas ele em pó ajudava as pessoas a tomarem os suplementos, porque fica tudo gostosinho, cremosinho, enfim. E assim, é uma besteira, mas era um produtaço. Tipo, vendia super bem. Colágeno e outros suplementos em pó. Meio que as fibras, o antipicos, que é o nosso último, que a gente começou a falar de picos de açúcar. Eu vi que você leu um livro, um livro bem famoso até, né? Hoje. Uma das minhas piras. Uma das muitas, que é a mais recente, na verdade, que é a história do... Na verdade, a gente tá falando mais sobre metabolismo, né? Tem um livro que ficou muito famoso de uma influenciadora cientista que chama Glucose Goddess. Se você procurar no Instagram, vai estar assim. E ela... Esqueci o nome dela. Sempre esqueço o nome dela. Se eu não me engano, ela... acho que o Instagram é Glucose Goddess mesmo. E ela tem um livro que fala sobre questões metabólicas relacionadas, né? Muitas doenças crônicas e questões metabólicas relacionadas aos tais dos picos de açúcar. Então, essa coisa de, nunca come uma refeição sem proteína, sem gordura, coloca o carboidrato lá pra frente, essa coisa até meio que robótica, que a gente meio que agora tá tendo que fazer com o nosso prato pra tentar atender o que a cientista tá falando. É uma coisa que me interessou, porque tem muito embasamento científico pro que ela tá falando. E é uma cientista, não é uma pessoa doida. E virou uma coisa fora do Brasil. E, na verdade, quando eu comecei a li o livro, comecei a estudar esse tema... Você começou a monitorar como chama aquele adesivo? Tem um sensor. É um sensorzinho que você coloca, que, na verdade... Eu começo a ver muita gente usar assim na academia. Ele é muito usado para diabéticos e, às vezes, gestantes, porque estão mais propensas, né, a ter alguma questão de metabólica, enfim, diabetes, usam também. Mas é um processo, alguns médicos e médicas consideram que pode ser algo interessante para você, como um autoconhecimento metabólico, que é o que a gente fala. Tipo, entender como o seu corpo responde a esses alimentos. Com a premissa, que é uma premissa que hoje a ciência já tem bastante embasamento para falar sobre, que os tais, os picos de açúcar, ou seja, a gente consumir muito carboidrato, ou carboidrato de maneira isolada. Tá tudo bem comer carboidrato, o carboidrato faz parte da vida, tá tudo certo, mas o como faz diferença. Então, esse sensor é pra isso. Entrei nessa pira, lançamos o produto, que é o Antipicos, que é um produto que quando você for botar o pé na jaca, é um ótimo produto, tipo um pozinho, meio que sem sabor, você toma na água e beleza, que é a base de fibras, minerais, tipo, não tem nada muito megalomaníaco ali. E a gente também lançou um produto digital, né? A gente já tinha feito alguns testes com produto digital, mas a gente lançou um programa high ticket, com margens muito melhores, com turmas menores, com uma médica que é especialista nesse tema. Então, também essa foi minha grande empreitada aí dos últimos 2 anos na Holistics. Eu já aceitei que a gente ia fazer 2 episódios desse. Ai, vai ter que ter parte 2. Vai ter que ter parte 2. Vou falar menos. Uma coisa que me interessa... Não fala menos. Uma coisa que me interessa é porque, na nossa conversa, pequena conversa semana passada, empreendedores com propósito, muitas vezes criam um negócio que acreditam, né? Então vem de dentro para fora, né? E falam, olha que legal, né? Essa minha pira, né? Conheçam mais essa pira. E tem outros empreendedores que veem oportunidades no mercado, insights, e depois se transformam em negócios, né? Só que empreender é um pouco... envolve bastante do ego, né? Tipo, porque é uma parada tua, ainda mais quando sai de dentro, né? Tipo, sai essa visão, essa vontade, que você acredita, né? O CEO ou o fundador, não importa a função, é muito o produto, né? Ou a proposta. Como que você vê isso, assim? Porque eu acho que a maioria das pessoas começa a empreender, tipo, pensando, o que eu posso vender que todo mundo quer comprar? E você fala assim, deixa eu vender rapaz de língua. Que só vai comprar uma vez. Todo mundo querer comprar, então, porque eu acho legal. Que, cara, envolve muita confiança, assim, e um pouco, às vezes, eu falei hoje no podcast de hoje, porque eu acredito, eu te falei já, né, que empreender é uma mistura de 3 fatores, né? Fé, coragem e burrice. Fé, coragem e burrice. Eu acho maravilhoso. E eu começo a fazer um monte de perguntas junto da mesma, tá? Então você lide pra responder como você quiser. Mas outra coisa que eu acho que tá linkada a isso, que eu achei muito interessante também, que você falou sobre um negócio de sucesso, um negócio de fracasso versus pontos de sucesso e pontos de fracasso, né?
Porque, enfim, deve ser desafiador pra caralho começar algo assim. Sim, muitas coisas. Eu acho que tem uma coisa de vaidade, assim. Acho que tem. Eu não sei se é o que move a gente. Eu não sinto, eu posso, não sei. Minha analista talvez tenha uma outra opinião. A gente pode falar se com alguém ela. aqui tiver. Isso vai ser ótimo. Vai ser ótimo. É nada, ela é minha fã, tá? Na minha experiência, não posso falar para todo mundo. Na minha experiência, eu sinto do fundo do meu coração que não foi a vaidade que me moveu. Eu tinha um interesse genuíno por algo que eu sentia que não estava no mundo. Então me dava muita vontade de trazer isso em algum formato. E aí a gente vai pro ponto dos formatos, que é uma coisa que eu falo muito e hoje grande parte do meu trabalho como estrategista e como consultora passa por isso. Às vezes a gente erra no como a gente coloca as coisas no mundo, não é no quê. Então eu acho super justo que todo mundo tenha, vamos chamar de vaidade, vamos chamar de sei lá do que a gente vai chamar, mas que tenha uma pira muito legal e que é uma coisa que ninguém sabe que existe, mas você acha que pode ser legal e você quer passar por aquilo e você quer falar mais sobre aquilo e que isso vire um negócio. Que legal! Tipo, tá tudo bem. Eu acho que é muito diferente de falar, eu quero ser famoso, deixa eu ver. Ou eu quero ganhar dinheiro justo também, acho que tá Meu tudo ponto nem certo. sempre sobre vaidade, é mais sobre, tipo, uma visão muito proprietária sua, exposta ao mundo, assim. Sim. Porque, tipo, você viu aquele filme, caralho, todos os meus amigos precisam ver esse filme. Daí seu amigo vê e fala, pô, que merda. Sim, mas é exatamente isso. Que pode ser por um filme, pode ser por uma pode coisa ser assim. do caralho, né? Eu vejo muito isso. E no processo, eu acho que pra todas as pessoas, uma das coisas que eu faço hoje como estrategista, como consultora, é ajudar as pessoas a encontrarem bons formatos de trabalho pro que elas fazem, né? Seja você um autônomo que faz um monte de coisa, seja você uma pessoa que tá em transição de carreira, por exemplo. E eu vejo muito isso, assim, às vezes a gente... Eu acho essa coisa... Gente, marketing é muito chato, né? A gente estuda marketing e a gente aprende coisas que... sei, na minha opinião, não fazem nenhum sentido. E uma dessas coisas, pra mim, a clássica e a gente vai ter que trabalhar com esse paradoxo, porque existe uma verdade aqui, que a gente tem que escutar o que as pessoas querem pra gente vender o que elas querem. Justo, acho que a gente tem que escutar as pessoas, né? Ninguém tá aqui num monólogo, simplesmente, Pô, a Nestlé, quanto eles investem em pesquisa, né? Como qualquer outra. Muito importante. Montantes absurdos, né? Agora, a gente precisa cruzar isso daqui com o que a gente tá afim de fazer, com o que é a nossa pira, com o que a gente tem de novo pra trazer no mundo. E aí, eu não vou nem entrar nesse outro buraco que é meio, sei lá, pra mim é meio místico, meio espiritual, enfim. Que eu realmente acho que, tipo, essas piras, elas vêm de um lugar que a gente não tem muito controle, assim. Eu não consigo explicar porque eu sou tão obcecada pelos assuntos que eu sou obcecada. E, tipo, que bom que eu tenho uma forma de dar vazão. No caso da Holistics, foi... A minha forma de dar vazão a essa grande pira que eu tinha em relação a esses temas foi um negócio. Acho que errei muito. Errei, inclusive, no formato, né? A minha grande discussão hoje com a minha sócia, que é a história de muitas startups, a gente precisava ter captado tanto, a gente precisava ter sofrido tanto, a gente precisava ter crescido tão rápido, a gente precisava ter tido esse nível de ambição, a gente precisava ter sucumbido a essa pressão. Tem vários não precisavas. E aí que eu falo, pontos de fracasso. Muitos pontos de fracasso. E talvez o maior ponto de fracasso dessa história tenha sido o formato, startupeiro. Para uma empresa ou para um mercado que talvez não tivesse muitas preparado. Vezes não tinha esse perfil, né? Para empreendedoras, talvez que não tivessem preparadas. Para um momento de mercado que a gente não soube ler. Enfim, milhões de questões. E isso eu chamo de pontos de fracasso. Depois de muita análise, eu não chamo mais isso de uma empresa que não está dando certo. E sim de uma empresa que tem pontos de fracasso. Muito bom, pontos de fracasso. Assim como temos pontos de sucesso. Raspador não é muito legal? Você não fala pros seus amigos do raspador? Se a gente não tivesse feito isso, talvez a gente não tivesse um raspador tão legal, com uma embalagem tão legal, com uma marca tão... Uau, gente importante. Então, eu acho que é muito reducionista a gente olhar para uma história de 8 anos e falar que sucesso. E é muito reducionista olhar para uma história de 8 anos e falar que merda. Tipo, socorro, né? Enfim, é muito óbvio. Mas no mundo dos negócios e no nosso mundo profissional, a gente tende a reduzir. Normalmente a dinheiro, a níveis de dinheiro ou a sucessos financeiros. Até porque financeiros. tem investidor por trás, e investidor tem um propósito. E porque a gente vive nesse mundo, e porque as trabalhar é sobre são dinheiro. todas muito cartesianas, assim, né? Tipo, bateu gente, meta, não bateu meta, foi, não foi. Se não bateu, é fracasso. E não é assim...
Eu não tô criticando, tá? Tipo, é o que fato, eu já sabia. Quer jogar, Eu já sabia, joga. ninguém me enganou, sabe? Sim. Mas é por isso que eu falo. Acho que assim, nessa jornada temos pontos de sucesso e de fracasso. Cara, um dos pilares aqui desse podcast é tecnologia. Eu queria saber, assim, porque eu acho que, pelo que eu conheço da Holistics, é uma parada muito humana, né? Tipo, de respirar, olhar pra si, olhar pra você, né? Autocuidado, wellness. E tem também, como negócio, esse espírito mais empreendedor, startupeiro, growth, né? Tipo, vocês usaram muito do digital pra ganhar, né, espaço. Como que você vê, assim, não é uma necessidade, mas vocês se aproveitaram, entendem, como que vocês entendem tecnologia dentro do Holistics hoje? Assim, você pode ir pra ferramenta, pode ir pro clichê do IA, né? Porque, sei lá, tipo, a Coca-Cola que fez o sabor da Coca feita com IA, sabe? Que é um sabor horrível. Então, não sei. Teve isso? Teve uma lata toda futurista, que é meio doce, é um sabor feito por uma IA. Só que, tipo, é estranho pra caramba, sabe? E, assim, não tô zoando, assim, porque hoje a gente tava falando com o Pedro, ele tava falando que todo ano ele precisa reinventar o cardápio dele. E tem milhares de SKUs. E daí eles estão usando o IA pra conseguir fazer essas combinações de uma forma mais eficiente, porque é muito volume, sabe? Ó, não vou falar do nosso momento agora específico, porque também momento a atípico. marca como, né, os nossos produtos físicos, a gente vai entrar num sabático, uma marca que Cara, vai... achei muito chique isso. A gente vai, sei lá, dar um rolê, vai refrescar um pouco as coisas, né, pra ver como que a gente volta de uma forma mais saudável. Humano, né? Assim, parar, Humano. pensar, respirar, faz sentido. Não, ciclos, né? Está tudo bem. Mas a coisa mais interessante que eu acho de tecnologia relacionada à Holistics é o como, de um ponto de vista de mercado, todas as empresas que tinham, sei lá, que estavam online no mundo há 5, 6, 8 anos atrás, quando a gente começou, eram consideradas empresas de tecnologia. Inclusive, quando a gente olha os valuations das empresas de bens de consumo, que eram e-commerces, basicamente... Se você for olhar... Gente, eu vendo produto físico. Por que a gente era considerado uma empresa de tecnologia? Porque a gente estava no e-commerce, porque era digital. E é muito louco, né? Então, eu acho que a minha jornada não é um assunto que eu sou... não tenho um super interesse. Eu acho que tecnologia, pra mim, é sobre... Ferramenta, ter um papel dentro de uma estratégia. Eu sou muito analógica, eu gosto disso. E eu também acho que tecnologia não é só o que é digital. Tipo, pra mim, o yoga... É uma tecnologia que o ser humano entendeu como... Porra, meditar, respirar. Tipo, é um processo, é uma tecnologia, Faz né? durante 20 dias isso. Então tem um jeito diferente também de olhar pra isso. Mas falando sobre o digital, o que eu sinto é que, na verdade, a nossa vida ficou mais fácil quando a gente parou de esperar que a tecnologia fosse resolver os nossos problemas. Porque o que eu vejo é que tem um monte de empresa, e era o nosso caso, um tempo atrás, que... tinha um problema de estratégia, não é um problema de ferramenta, não é um problema de aceleração, que a tecnologia vai escalabilizar. Você tem um problema de estratégia, que um papel e uma caneta deveriam conseguir resolver, com a pessoa certa do seu lado te ajudando a resolver esse BO. Então, esse é o meu maior bode em relação à tecnologia. De repente, a gente achar que vai ser a solução para muitos problemas de negócio. E se você não tem uma estratégia realmente validada, um MVP que realmente faça muito sentido, a tecnologia só vai atrapalhar e acelerar o seu cavar do buraco. Né? A gente viveu isso, por exemplo, com mídia. A gente achou que o algoritmo ia fazer tudo por nós. A gente colocou todos os carros na frente, todos os bois junto com as vacas, junto com os cabritos. E aí, deu no que deu. Bateu. Né? Batemos. Então, eu penso muito nisso, assim, quando o tema é tecnologia. AI hoje eu uso para outras frentes. E acho que talvez o único ponto de Holistics em que isso hoje seja um pouco mais latente é nos nossos produtos digitais. Porque realmente aí a gente vê uma oportunidade de personalização para ajudar as pessoas a aplicarem saúde de uma forma um pouco mais prática na vida. Formatos, né? Formatos. Mas aí, assim, gente, eu acho que ferramentas, assim, é um ChatGPT. Uma ferramenta muito, muito boba, bem usada, Sim. que pode agregar valor numa coisa que eu posso entregar um pouquinho mais em escala. Eu sou muito mais fã de pensar, tipo, qual é o valor que eu tô entregando e como é que a tecnologia pode me ajudar nesse valor específico. Porque sim, somos muito humanas. Outra coisa que você falou, né, essa jornada de empreender também como mulher, foi muito, que eu achei interessante, e eu tenho um bode disso,
do fracasso sendo um ponto necessário para empreendedor e, sabe, né? Vamos criar essa casca grossa. E você trouxe que, realmente, mas isso é uma visão muito masculina, né? De quando o homem fracassa no empreendimento, né? É um ponto do caminho para atingir o sucesso em um novo empreendimento futuro. E você trouxe essa perspectiva, né? Como mulher, que é bem diferente e realmente... Eu não tinha pensado nisso, mas faz muito sentido, assim, né? Se quiser falar mais sobre isso. Como você passou, né? Porque baita pressão, né? Fazer um sabático de uma empresa. Sim. Eu sinto que assim, quando a gente... Foi até curioso. Quando a gente começou lá atrás, né? 8 anos atrás, quando a gente começou a falar com fundos e com investidores, a gente começou... Pra mim era um mundo muito novo, pra minha sócia um pouco menos. E aí, eu lembro da gente ouvir que no mercado americano, que é muito mais maduro do que o mercado brasileiro, de startups em geral, e estava muito aquecido naquela época, tinha esse papo dos second time founders, que eles só colocavam X milhões, tipo, a partir de X milhões em empreendedores que já tinham, fundadores que já tinham fundado uma outra empresa. E de preferência que tenham quebrado. Porque eles já sabem exatamente o que não fazer. Porque esses erros ensinam, enfim. O quanto disso era um papo, eu não sei, mas era um papo muito real. Tipo, era uma coisa que se falava muito sobre esse falhar. E a cultura americana, principalmente, tem um pouco mais de... Até, assim, por milhões de razões, tá? Culturais e até de sistema financeiro, né? O americano, ele pode quebrar como pessoa, dentro desse universo de investimentos e negócios e tal. Então, os Estados Unidos, por exemplo, tem um pouco mais essa cultura de valorizar o que não deu certo e o aprendizado pelo que não deu certo. O que eu sinto que no Brasil, isso tá acontecendo, a gente tem os jargões, a gente fala, ai, nossa, errar, ou você acerta ou você aprende, não tem, né? Se você erra, você aprende muito. Então, tipo, sim. Mas na prática, o que eu sinto é que um homem que erra, e aí opinião, tô aqui assim com zero opinião e meu pitaco. A minha sensação é que um homem que erra e que também só vai falar que errou depois que prosperou, como parte de uma jornada do herói. A gente sempre fala sobre quando isso, tá né? Embaixo, ninguém não fala. Quando você tá numa pior, você não põe link de, olha, gente, não deu certo, mas já vai dar. Tipo assim, não. Você espera dar bom pra depois voltar e contar essa história bonita. Não tem isso também. Eu acho que é um exercício tem sido um exercício meu de, tipo, ganhar confiança pra falar sobre as coisas que não deram certo, enquanto eu dou um próximo passo na minha carreira, por exemplo. E tô hoje muito mais confortável com isso do que no passado. Mas o que eu sinto existe uma diferença, e aí vamos falar de bias, vamos falar, sei lá, de milhões de coisas, mas existe uma diferença entre um homem falar que fracassou num empreendimento ou uma mulher falar que fracassou num empreendimento. Me dá muito mais a sensação que no caso das mulheres é do tipo... a prova de que era óbvio que não ia dar certo. E no caso dos homens é do tipo... Deu ruim. Próximo. Deu ruim. Acontece. Prender é foda mesmo. Então, é uma sensação. Não é como eu me sinto, ainda bem. Muita análise. Dividir as coisas é bom, né? Mas é assim como eu vejo as coisas sendo operadas quando o empreendedorismo é feminino e masculino. Eu até acho muito curioso. Até o contrário. Às vezes uma mulher que dá muito certo, que tipo, sei lá, vende uma empresa por milhões. A gente tem alguns casos muito legais. CEOs também não são CEOs mulheres. Mas é quase como a gente... Nossa, é mais legal. Tipo, gente, não é... É muito legal, porque agora a gente tá tendo muito mais espaço. Parece uma surpresa, né? É tipo, isso. Nossa, tipo, não é pra ser tão surpreendente. Quantos homens fazem isso? É óbvio que as mulheres vão... Se elas tiverem espaço, é óbvio que as mulheres também vão chegar nesse lugar. Sim. Então, me dá um pouco essa sensação. E aí sim, eu sinto que como empreendedora, eu tenho uma responsabilidade maior. E isso foi muito duro pra mim. De me ver falhando, ou me ver numa história que não é a melhor história do mundo. Do tipo, que papel que eu tô fazendo pra todas as mulheres que estão ralando e precisam ter credibilidade. Sim. Porque a última coisa que eu gostaria é que olhassem pra minha história, ou um recorte da minha história, ou um ponto de fracasso e falasse, né, qualquer sensação. Mas esse é o meu, sei. E é um desafio também porque não dá pra ter o controle disso, né? Não temos controle disso. De quem vai olhar. Mas a gente tem um pouco de... Não é palavra, controle nunca é a palavra, né? Controle não temos de nada. Mas eu acho que a gente tem a oportunidade... Tipo, estamos aqui falando sobre isso. Acho que a gente tem a oportunidade de começar a discernir isso racionalmente. E de tentar, de repente, contar uma história diferente pra nós mesmos. Se os outros não podem contar essa história porque eles estão com todo... Que a gente desconstrua essa história dentro de nós mesmos. Eu com certeza, sou uma pessoa 20 mil vezes mais humilde hoje em relação a qualquer empreendedor, homem ou mulher.
do que eu era há 8 anos atrás. Tem um empreendedor adora usar esses termos, né? Mas acho que foi uma guerra espanhola, não vou lembrar exatamente o ano, mas era que eles usaram a tática de burn the boats, né? Queime os barcos, já ouviu falar disso? Já ouvi falar. Que basicamente né, o exército foi para invadir lá não sei que lugar, chegou na praia, todo mundo tava desembarcado, o capitão lá, o general, pegou e falou: queimem os barcos. Daí todo mundo falou: caralho, como assim você tá queimando o barco, né? Como a gente vai voltar pra casa? Tipo, ou vai pra frente ou morre, sabe? E daí tem essa parte, tipo, do empreendedor que vai precisa, com tudo. vai com tudo. Sim. E assim, eu acho que, tipo, não tenha plano B. Porra, se não tiver um plano B... Sim. Assim, não queima todos os ou barcos, você tem né? um plano B, ou você tá fudido, plano. sabe? Porque você precisa ter um plano B, não tem como, né? Assim, eu acredito em foco. Eu já tive outros negócios enquanto eu tinha a Asa e eu tive que sair desses negócios porque a Asa começou a demandar e, cara, não é só sobre produtividade, é sobre ócio também, porque no ócio que vem algumas ideias e vem, sabe, a energia que você precisa pra continuar. E falando em energia, você começou a falar sobre os novos projetos. E daí eu acredito muito, tipo, mesmo sem saber, assim, como, tipo, tá perto de boas pessoas. E daí, de repente, eu falei: nossa, tem tanto problema na Asa que você poderia ajudar a gente. E daí, depois eu pensei: não, peraí, essa proposta que você tá falando, eu acho que é alguma coisa mais pessoal. Eu acho que deixa eu começar comigo primeiro, e depois a gente vai pro negócio. Então, explica um pouco mais dessa sua transição agora, de novos projetos. O que você tá pretendendo fazer com o propósito? Super. Bom, a Holistics tá aí, né? Então, temos produtos, a empresa tá rodando, só de uma forma diferente do que estava rodando até então. Né, com o objetivo de ficar mais saudável, a operação de produtos vai mudar bastante. A gente tem o nosso infoproduto, o nosso programa, que provavelmente a gente vai fazer novas turmas. Então, isso faz grande parte aí da minha vida ainda. E eu tenho uma nova pira. E eu acho que foi muito curioso, assim, porque eu achei, por muito tempo, eu acho que é uma coisa legal de falar para empreendedores que às vezes acham que, tipo, a única chance que eles têm na vida, ou elas têm na vida, é fazer essa coisa dar certo. E eu, por muito tempo, eu tive, assim, muito mesmo, tá? Coisa de meses, anos, de, tipo, tudo que eu penso pertence a essa marca. Tudo que eu penso cabe nesse mundo, porque eu acho que é um pouco de quem eu sou. Então era realmente muito visceral e muito bagunçado. Eu vi um pouco disso. No Eu pensei em morar nessa casa aqui por um tempo. Ainda bem que assim, não! Né? Então essa separação, ela é muito saudável. E eu vou abrir uma coisa pessoal, porque pra mim isso foi uma coisa muito importante, mas que tem a ver com essa transição, que por muito tempo, acho que eu não tenho filhos, e eu tratei a Holistics como um filho. Eu tinha comportamentos de quase como se eu precisasse proteger esse ser que estava numa incubadora, assim, tipo, que coisa louca. E isso mexeu muito com a minha vida, com a minha história profissional. E no começo desse ano eu perdi um bebê, né? Eu tive um aborto espontâneo. E esse momento, pra mim, foi muito importante. Foi horrível em muitos aspectos. Mas ele foi muito... Depois, né, acho que passado um tempo, foi muito importante pra eu entender a diferença de um filho e né, de verdade, e uma empresa. É o nosso trabalho. Não dá pra gente brincar desse jeito, sabe? Então, esse foi um momento que eu consegui, literalmente, assim, acho que cortar um cordão umbilical com essa empresa. E começar a olhar pra minha carreira de uma forma um pouco mais ampla. Talvez não fosse um ou, porque essa empresa ainda existe e ela ainda precisa de mim por milhões de razões, mas existe um e outras coisas que eu me interesso e outros mundos que são talvez as minhas próximas piras, né? E aí eu comecei, eu acho que nesse momento, depois de um tempo, eu comecei a, sei lá, me perguntar quais são as minhas outras piras, assim, do tipo, o que tá me chamando para além desse universo do bem-estar. E outra coisa que ajudou muito é que eu tô com muito bode do mercado de bem-estar em si, eu tô achando os produtos... Assim, agora tá todo mundo, né? Você quer usar o podcast pra gente abrir essa caixinha para as pessoas darem ideias? Podemos, ideias, link. Ideias, deixa na caixinha, arrasta pra cima. Na caixinha, mas eu vou dar pra outra empresa, eu acho que assim, não tô... Enfim. E aí, eu comecei a perceber que uma das coisas que, talvez até pelo meu processo de pontos de sucesso e fracasso, comecei a perceber ao meu redor que ao longo desses últimos 3 anos, no começo por necessidade, depois bem por gosto, em que eu fiz um monte de consultorias e freelas e projetos e sprints e fui chamada para muitas dessas coisas sem ter que correr atrás, é que existem muitas formas de trabalho que são diferentes do que a gente está acostumado a ver por aí.
E eu não tô querendo glamorizar o trabalho autônomo e não registrado. A gente sabe que tem muita gente que não tem essa opção. Mas vamos pensar aqui com as oportunidades que a gente teve, né, do alto do meu privilégio. Eu comecei a entender que não existe só CLT, startupeiro, influenciador ou freela, né, ou vendedor de curso, que é uma nova categoria. Empresários. Sabe, não é só isso. A gente pode, de repente, colocar o valor profissional que a gente tem no mundo de outras formas. E isso, de repente, pode funcionar melhor para sua vida. Então, eu comecei a perceber que o meu raciocínio para decidir o meu próximo passo, né, esse meu E com a Holistics, ele partia do tipo, como eu quero que seja a minha segunda-feira? Que tipo de relação ou interação eu tenho mais facilidade para ter? Que tipo de problema eu consigo resolver as pessoas com muita facilidade, que para elas é muito difícil? Então se eu tenho essa consciência, eu posso criar formatos de trabalho em forma de consultoria, mas formatos que sejam específicos e sejam muito valiosos para os dois lados, que com essa clareza eu posso vender real, né? Hoje de manhã mesmo eu tô fazendo parte desse projeto, né? Eu já dou mentoria, já faço consultoria com isso como o grande objetivo, né, de ajudar as pessoas a encontrarem esse formato ideal para elas, que às vezes é híbrido, às vezes é só autônomo, mas com, né, uma carinha diferente, enfim. Passa sim por marketing pessoal, acho que não tem como não falar sobre isso hoje em dia e tal, mas como parte desse processo, eu tenho um método, né, que é meu, que é a minha lógica de fazer isso acontecer com as pessoas. E eu tô fazendo muitas entrevistas. Eu entrevistei já mais de 30 executivos e executivas que fizeram transições ou que descobriram outras formas de colocar seu valor profissional no mundo. Era dessa entrevista que eu tava tentando lembrar. Sim. Eu tô fazendo... Bom, tem várias, eu quero, sei lá, acho que eu quero fazer umas 100, porque é muito legal. E aí, hoje de manhã, eu tava falando com uma pessoa que saiu do mercado, meio que a contragosto. Ela foi demitida, aí ficou desesperada, e aí começou a perceber que ela sabia fazer muita coisa. E aí, é meio recente, e ela tá bombando. Tipo, ela tá indo muito bem. E talvez ela não perceba isso, e essa conversa talvez tenha ajudado ela a entender que ela está bombando. Porque na cabeça dela, ela só tá, tipo, socorro! E aí eu perguntei, como que você se define? Aí ela, eu não sei, eu faço muita coisa. E eu acho que parte do meu trabalho é eu conseguir mostrar pra ela, uma pessoa como ela, que, tipo, esse muita coisa tem nome e sobrenome. Esse muita coisa pode ser organizado de uma forma que te dê muito dinheiro, de uma forma que caiba na sua rotina de um jeito que você nunca conseguiu, como CLT, por exemplo, e que te traga uma satisfação gigantesca, porque é um problema que para você é fácil resolver e que as pessoas, as empresas, enfim, precisam. Então, essa é a minha pira atual. Tá meio confuso ainda. Não, tá não. 8 anos de Holistics, assim... Tá bem já tranquilo. Tá acostumado já. E é incrível porque tem a ver com bem-estar, né? Ai, no tem, fim. meu Deus. Tem a ver com bem-estar. Na minha visão tem, porque você tá ajudando ali a organizar as pessoas que estão num momento, imagino, com muitas caixinhas abertas, né? Tipo, eu passei por isso em transição de carreira e você fica muito com essa sensação de, caraca, eu só sei fazer isso. Só que esse isso, sempre é um monte de issos que você faz e aí é difícil você olhar pra tudo, assim. Eu lembro que eu coloquei tudo no papel e falei, tá, são essas as coisas habilidades que eu tenho. Então é muito legal esse trabalho também. Acho que, sem dúvida, está gerando um bem-estar para as pessoas que você está trabalhando com. Você tem razão, assim, no sentido... Eu acho que tem um ponto que é bem importante sobre de onde isso parte. Tipo, eu comecei a olhar para minha carreira e para minha vida de um lugar de, tipo, como eu quero que seja a minha... Aliás, comecei a olhar para o meu trabalho e para minha carreira, né? Que até que são coisas diferentes, mas... Como que eu quero que seja a minha vida? E que meu trabalho, né, com o privilégio que eu tenho, que bom que eu posso fazer escolhas e como que esse trabalho me nutre nesse sentido. Não de uma forma, gente, eu não tô falando de propósito, eu não tô falando de, né, nossa, que trabalho romântico que me nutre nesse sentido. Não é isso. Muito pelo contrário, sabe? Eu acho que é tão importante, uma das coisas que eu faço nesse processo é separar o que é carreira, o que é trabalho, o que é vocação, o que é paixão e o que é hobby. Tipo... São 5 coisas completamente diferentes. E a gente tá constantemente misturando. Então, essa coisa do trabalho com que você ame, né? E você não vai trabalhar um dia, já mentira, já entendemos. A gente foi bombardeado. Ao mesmo tempo que também colocar o trabalho nesse lugarzinho de... isso aqui é só como eu ganho dinheiro e eu vou viver minha vida aqui. Tipo, que merda. A gente vai trabalhar no mínimo 8 horas por dia durante, tipo, muitos, muitos anos. Socorro olhar pro mundo desse jeito, sabe? Isso é uma coisa que me pega muito. Eu acho que tem uma coisa visceral também, que eu acho que é isso, todo empreendedor e empreendedora tem uma coisa visceral de como... Acho que quando eu saí do mundo corporativo para empreender, eu tinha esse ímpeto.
Eu queria viver diferente. Eu queria ter uma rotina de trabalho, um jeito de trabalhar diferente. E, curiosamente, padrões, eu construí a mesma jaulinha que eu tinha no mundo corporativo CLT na minha própria empresa. Então eu não tinha esse tempo todo que eu achei que eu fosse ter. Eu não tinha essa liberdade toda. E eu tinha muito mais pressão. Eu tinha outro tipo de pressão, mas eu tinha muito mais pressão do que eu tinha antes. Eu, no começo da ASA, eu ia... o nosso escritório era a casa do Bona, que era uma república em Perdizes. Tinham 10 amigos dele morando lá, tinha gente morando na lavanderia. Tava bom morar aqui, então, na verdade. Exato. Porra, puta luxo. Depois dessa. Puta luxo. E eu ia de camisa e calça, velho. E, tipo, eu nem fazia reunião presencial com cliente, tipo, eu ia de camisa e calça, tipo, todo dia. Sim. Eu mandei fazer camisa, porque na Nestlé, tipo, tinha, né, era social, daí tinha a Casual Friday. Casual Friday. Que não... Podia ir de camiseta, só. Não, calçadinho, polo. Não. Hoje em dia eu acho que pode, mas quando quando era eu só entrei na camisa Nestlé, e calça era jeans. gravata, todo dia. Daí Casual eu não peguei é o jeans. essa parte da Casual era gravata. jeans. Entendi. E daí, na sexta-feira, tipo, podia tirar calça social e de jeans, e daí tinha que ir com sapato, né? Obviamente, não podia ir com tênis arrumadinho. Gente, hoje mudou, tá? A gente não tá falando não, hoje, mudou. tudo A bem. gente tá falando de muitos tempos atrás. Mas sim, é a sua gaiola, né? E daí eu percebi que eu criei essa gaiola, sabe? Tipo, lá, eu não achava certo, sabe? Tipo, puta, tô indo trabalhar com um de shorts. Parece que não é sério. Não é sério. E tá tudo bem também, né? Essa Você coisa... funcionava pra você também? Exato. E daí... Nesse isso caso, impacto muito baixo. Tudo bem, camiseta ou camisa. Agora, eu acho que tem alguns padrões, tipo, no meu caso, tudo bem eu trabalhar final de semana ou até 11, meia-noite. Agora, não tava tudo bem eu ir no banco às 3 da tarde? Porque, tipo, que folga. Ou fazer uma coisa pessoal, sei lá, às 3 eu não conseguia. Mas isso eu pra não mim é conseguia. complicado. É uma loucura. Então, eu acho que eu carreguei todos os ônus anteriores, que na verdade estavam muito já arraigados na minha cabeça, com toda a carga que vem do Mas sabe empreender. que eu acho que parte também desse aprendizado Nestlé corporativo, não, é uma certeza, que eu aprendi principalmente com os meus chefes, que eu tive muita sorte em tê-los. Teve muita sorte com os chefes. Teve muita sorte. Eles eram bem legais. E me desafiaram bastante. E foi, tipo, acho que é um pouco da razão do sucesso, assim, a maneira, essa jaula que eu trouxe, sabe? Tipo, fazer desde o começo tudo certo e começar meio, sabe, mais quadrado e tudo. Acho que isso ajudou bastante, sabe? Eu falo pro Rick, o Rick ainda, eu converso com ele quer ser investidor aqui na ASA, hoje em dia. Tá lá Era o seu chefe de lá? Era meu chefe, E, gente, também, assim, todo mundo que tava há 10 anos também se transformou, né? Sim. Acho que muita coisa aconteceu. E eu concordo com você. Hoje mesmo, eu tava vindo pra cá e eu mandei uma proposta, tipo, uma cliente que vai começar um processo comigo. E aí, eu mandei o contrato, mandei o passo a passo, mandei, tipo, as perguntas que ela tem que responder antes da primeira sessão, enfim. E aí, ela mandou, nossa, pra mim, isso não é um processo. Pra mim, isso é um básico de uma pessoa que vai começar a trabalhar num projeto comigo. Tipo, básico. Um microcontrato, tipo, um doc organizado, um timeline, né? Um calendário, tipo... Nossa, também adoro o processo, vamos nos dar muito bem. E é isso, assim, às vezes, tipo, pra mim é muito básico, mas é uma coisa que, tipo, eu não consigo viver sem isso. E faz muita falta, assim, já trabalhei com muita gente, muito prestador de serviço, tipo, faz muita falta. Então eu concordo. Eu só acho que, de novo, saber discernir, né, o que é jaula e o que é habilidade, competência adquirida. E aprendizado, assim, né? de maneira geral. Sim. Ni, eu tenho o chato papel nesse podcast de começar a levar pro fim. Sempre sou eu, essa pessoa. Daí o Cal falou que se eu começo, eu tenho que acabar. Muito bom, fechamento de ciclos. Fechamento de ciclos, né? Pra começar outros ciclos. Eu sempre acabo com uma pergunta que tá escrita aqui. E aí? O que vai ser do futuro da Nicole? Caos, apocalíptico, inteligência, robôs invadindo as cidades, carros voando. O que vai ser? A Holistics? A Espiral? Ou outra coisa? Nossa, eu obviamente não tenho essa resposta. Mas mais do que isso, assim, eu acho... Tá calma? Não. Não, tô. Tá. Tô. Tá calma? Sim, não. Sim. Tá calma. Não, eu tô. Tá bom. Eu tô... Estar calma, bem relativo, né? Eu estou mais calma. Pontos de calma. Pontos de calma. Não, ó, eu tô no momento... Tô muito mais calma do que eu já estive na minha vida. Ao longo da minha vida. Isso é muito bom. O que eu sinto é...
passei por tanto perrengue nos últimos tempos e anos que me dá a sensação de que, assim, tem chão, sabe? Tem um buraco, parece que não tem, mas tem. Chega uma hora que... Né? Então eu tô com uma sensação... Acho que isso olhando muito sobre ponto de vista, sei lá, bem indivíduo. E por mais que tudo isso esteja acontecendo, né? Tecnologia, AI, todo mundo falando sobre isso. Eu acho que eu nunca me senti tão humana. E isso me dá uma sensação de... que não é de controle, mas de um certo até conforto. Com o não controle que tenho. Eu acho que as nossas trajetórias profissionais e empreendedoras, elas contam isso pra gente. A gente chega a uma conclusão que, às vezes, eu acho que quando a gente trabalha no mundo corporativo, a gente não consegue sentir isso na pele, que a gente não tem controle mesmo. E no mundo corporativo existe um falso controle. Existe um sistema, existe uma proteção, existe uma engrenagem, uma coisa que, independente de você, as coisas vão... E em outros, né, outros papéis que a gente exerce na vida, outras cadeiras que a gente senta profissionalmente, não. Eu acho que por muito tempo eu lutei contra isso e hoje eu tô numa fase de aceitação. Não tenho mesmo, é isso que tem. Ou você se acostuma com isso ou não vai dar pra ficar aqui, né? A ansiedade vai dominar a gente. E eu acho que, nesse sentido, eu tô me conectando com aspectos mais humanos meus. O que tem me acalmado. Tá calma, eu acho forte, mas tem me acalmado. Cara, muito legal. Muito obrigado. Muito obrigada. Pelo papo. Prazer. Foi muito gostoso. Eu tenho um carinho enorme por você. Me chame pra sociedade, independente do projeto. Mas a gente tem que ir pra Croácia de novo. É verdade. Tem só isso, lá, só faço lá. A gente é verdade. chique. A gente pode fazer um empreendimento sobre ir pra lugares Pode gastar pouco dinheiro na Croácia. Fechado. Nossa. Mas obrigado, foi ótimo. Espero que você volte. Eu também. Obrigada. Muito obrigada. Foi ótimo.